Entrevista. Muito bem, como já conversamos aqui hoje a presença do vice-governador do estado, Felício Ramute, que até ontem estava como governador em exercício. Mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo, Felício. Bom dia, Clemente, Giovana, Sena, Gustavo, todos que nos acompanham na Jovem Pan. É um prazer falar com você. Aproveitar a oportunidade, né, Clemente? Eu vi a abertura do jornal, mandar um abraço para Rosária, minha sogra, né? Dia da sogra hoje. Dia da sogra hoje. Então, vou aproveitar e mandar um abraço para Rosária, minha sogra, né? Fazer uma média. Fazer uma moral aqui com a sogra, né? Ela que é daqui de São José, mora aqui, ela, né, o marido, o Roberto. Tá certo. Os pais da Vanessa. Então tá. Um abraço a Vanessa e também a Isadora, isso, né? Isso aí, isso aí. Que legal. Inclusive, hoje também é o Dia da Educação, né? Também. Aliás, tema importante. É um tema importante, principalmente quando se fala, isso um dos bastidores, da possibilidade de greve na educação do Estado de São Paulo, Felício. O que você pode falar sobre isso? Olha, a greve é um direito, né? Claro, mas vale lembrar que nós acabamos, inclusive, de distribuir 530 milhões de reais de bônus, na verdade, por alcançar metas nas escolas. Foi um recorde, né? São 160 mil professores, diretores, enfim, colaboradores da rede que receberam uma média de R$3.000, e isso é pago de acordo com a meritocracia. Ao alcançar as metas, as escolas recebem. E nós tivemos um ganho muito grande do Saresp, que é quem mede, né, a forma da gente medir o avanço do conhecimento do Estado de São Paulo. São muitas boas notícias na área da educação. Nós vamos continuar investindo e acho que o servidor que está todo dia tem visto a diferença do nível de investimento dessa gestão, da gestão do governador Tarcísio. Para você ter uma ideia, Clemente, nós tínhamos, quando assumimos, 9 escolas com sistema de refrigeração ar-condicionado. Hoje são 900 escolas, né? E nós vamos terminar esse mandato com 2.500 escolas. É claro que são 5.500, né? Mas a todos esses anos nós tínhamos apenas 9. O projeto Prontos para o Mundo, que leva os nossos jovens para fazer intercâmbio, foram 1.000 jovens selecionados esse ano, aqueles que foram melhores nas provas de inglês, 70 mil jovens, dos 70 mil, 1.000 indo viajar. As parcerias com o município aqui, os prefeitos de todo o Vale do Paraíba têm o projeto da alfabetização da idade certa, que é uma parceria com o governo do estado, que fornece um aplicativo, fornece material para a gente garantir a alfabetização na idade certa para as nossas crianças. Uma série de ações entre o governo do estado, os municípios e também o nosso esforço na construção de novas escolas. O Vale também recebe novas escolas também. Então a gente está bastante consciente de que o número de benefícios para os nossos professores, diretores e também para os alunos tem sido muito grande. Para os velhos problemas da educação, novas soluções. Isso o nosso secretário Feder tem feito com a expansão de ferramentas de controle, aplicativos. A gente vai avançando, como eu disse, o melhor resultado do Saresp. A gente tem certeza que isso vai refletir na próxima avaliação do IDEB, que aí é a nacional, e as escolas do estado vão avançar bastante. Você acha que a manifestação dos professores é justa? Olha, eles acham que eles têm todo o direito de se manifestar. Mas, como eu disse, ao longo desses 2 anos e meio, o Estado tem tido um olhar especial, né? Não só na qualidade da infraestrutura, porque também você melhorar as escolas, reformar as escolas. Agora, um grande programa também de retrofit, isso também é melhorar a qualidade de ensino, mas também o ambiente de aprendizado. E isso é melhorar também a condição de trabalho dos nossos professores, dos nossos diretores, as nossas ferramentas de gestão. Hoje a gente consegue acompanhar a evasão escolar, o nível de aprendizado. Todas são ferramentas que os nossos diretores, coordenadores e professores passam a usar. Então, o salário do Estado de São Paulo é um salário acima da média, é acima do piso nacional, e a gente vai continuar valorizando os nossos professores e professoras. Qual que é o valor do salário do professor hoje, Felício? Olha, tem um salário inicial, né, Clemente? Para você ter uma ideia, só agora neste prêmio foram mais de R$3.000. O professor, aproximadamente, você pode considerar aí R$5.000 de salário. Giovana? Eu queria falar, Felício, o seguinte, dia 1º de maio, feriado está aí, né? Muitos vão emendar, quinta e sexta-feira. E o que aconteceu no feriado passado, aí da Páscoa, com o Tiradentes, principalmente no litoral norte, né? Teve paulistano aí que levou mais de 14 horas de São Paulo a São Sebastião. Quer dizer, a gente, né, tem a rodovia dos Tamoios, que foi duplicada, enfim. O que aconteceu? O governo do estado
né, tem um panorama do que aconteceu nesse feriado? Aconteceu algo além do que você esperava? O que a gente viu que foi atípico foi o retorno, né? Que teve um problema ali em Ubatuba, né? Onde a gente teve um problema Entre com um Caraguá e acidente. Ubatuba, Exatamente, né? teve um acidente. Lembrando que nós temos o projeto da duplicação daquele trecho, que é o único trecho ali, no trecho até Ubatuba, que ainda não foi duplicado. A gente teve o contorno sul, contorno norte. Quem se dirige pela Tamoio sentido São Sebastião conseguiu chegar com mais rapidez. Agora, nós temos a serrinha de quem segue, que passa por Maresias e alcança também, vem lá do litoral sul e alcança o litoral norte, especificamente as praias de São Sebastião. Excesso de veículos, né? Um volume gigante de veículos, mas imagina você sem o nosso contorno de chegada a São Sebastião, seria muito pior. E a questão das balsas, que nós estamos exatamente neste momento, aliás, o governador estava no exterior visitando o sistema de travessias de balsa, com balsas eletrificadas, e a gente faz o edital de licitação das balsas também, que vai facilitar ainda mais, melhorar o serviço. A partir agora do segundo semestre, a gente publica o edital. Já foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Nós vamos modernizar todas as travessias aqui também e também eletrificá-las, trazendo mais sustentabilidade. Então, a análise foi de excesso de veículos. É claro que a gente tem algumas rodovias que têm alguns tipos de gargalo, principalmente quando a gente fala de uma serra, onde seria uma obra gigantesca, principalmente aquele trecho de São Sebastião. Mas anunciamos agora a Floriano Rodrigues Pinheiro, com o trabalho também de duplicação, no São Paulo para toda a obra, né, que são obras de impacto importantíssimas para o Vale. Aqui no Vale do Paraíba, são quase 3 bilhões de investimentos entre as várias rodovias onde o São Paulo para toda a obra investiu e vai investir nos próximos anos. Inclusive, só complementando, tem um edital, né, para lançar a ligação Taubaté-Campos do Jordão, né, a SP-123. Está quase pronto, é isso? É isso aí, é o edital de licitação e aí a gente inicia as obras, mas já está garantida com recursos e o anúncio feito no dia do lançamento do São Paulo para toda a obra. Eu quero ficar no litoral ainda, Felício, com relação ali à chegada a Ubatuba pelo Oswaldo Cruz ali. Ali realmente é um problema sério, né? Existe alguma meta para poder melhorar aquilo lá? Sim, é a duplicação do trecho Caraguá-Ubatuba, porque aí você dá essa opção, né? Não é que pega esta descida, mas muitas pessoas que usam a Oswaldo Cruz porque sabem que o deslocamento pelas praias demora muito. Se você tiver uma via de melhor qualidade pelas praias, aquelas pessoas que hoje usam, parte das pessoas, claro, que usam hoje a Oswaldo Cruz, deixam de utilizar. Então, de uma certa forma, você tem um impacto. Agora, vale lembrar, a Oswaldo Cruz é uma estrada antiga, a gente conhece bem, né? Você consegue ver a traseira do carro na hora das curvas ali, né? As curvas são tão fechadas. Vê a placa, né? do carro. Consegue ver a placa do carro e, de fato, é uma estrada onde o impacto de uma grande obra é quase que impossível. A questão ambiental, questão justamente das obras de infraestrutura que tem que ser feitas, o que inviabiliza o investimento direto. É claro que as melhorias acontecem sempre, estão acontecendo, mas elas têm um impacto pequeno, porque a estrada é um traçado antigo. A ideia é dar esta nova opção e aí a gente consegue tirar carros da Oswaldo Cruz e essa ligação nós teríamos todo o litoral de Caraguá até Ubatuba duplicado. Me parece, Felício, que quanto mais, quando se trata de litoral norte, quanto mais melhorias nas estradas, mais carros aparecem. Certo? Vamos dizer assim, é natural, até porque o turismo, né, onde a gente tem investido muito, você vê, a gente fez aqui Mogi Dutra, Mogi Bertioga, está em obra nesse momento também. É uma rodovia importantíssima para atrair gente para o litoral sul também, não só aqui no litoral norte. Então, de fato, agora a gente avança com a Sabesp. Então, daqui a pouco, todas as praias, todas as cidades litorâneas terão tratamento de esgoto. Então, isso vai atrair mais gente. É natural que assim seja e é bom, porque gera emprego, os nossos hotéis, pousadas, né? Gera emprego e o turismo é um emprego sustentável. Então, a gente quer, sim, melhorar a atratividade da região do litoral. Então, a gente vai ter melhor mobilidade, né? Melhores condições de segurança, as nossas operações verão. Então, é natural que as pessoas passem a procurar mais o litoral com mais infraestrutura para chegar lá. Enquanto você toma sua água, eu quero falar sobre a Via Dutra, Estrada Federal agora, onde essa renovação da licitação, você teve empenho fundamental nisso enquanto prefeito de São José dos Campos. Nem se pensava ainda em ser candidato a vice-governador. E era candidato a governador depois e tal, mas houve até essa conversa, realmente mexeu com toda a região. E lá no processo, para ver os pontos de alteração na Via Dutra, você teve papel fundamental junto com, na época, então, o vice-prefeito Anderson Farias. E agora a coisa vai estar muito bem, né, Felício? Tanto é que hoje, né, Giovanni, você vai ser interditado no trecho aí para melhorar o acesso
acesso ao retorno no quilômetro 158. Exatamente. Hoje acontece, são por alguns dias aí essa interdição. Eu estou até verificando aqui, Clemente. Começa hoje ou amanhã, né? Hoje à noite. Hoje à noite. É no trevo de Jacareí, entre hoje e quarta-feira, o acesso da pista sul, sentido São Paulo, ao trevo, no quilômetro 158, estará bloqueado durante as atividades. Os motoristas precisam acessar o município de Jacareí, que precisem, né? Poderão seguir até o quilômetro 159, acessar a cidade pelo Parque Meia Lua. E aqueles que precisarem fazer o retorno poderão utilizar a saída do quilômetro 161. Isso devido às obras que acontecem na rodovia aqui, Presidente Dutra. Mas teve uma pessoa, Clemente, teve uma participação ainda maior do que a minha nesse processo de modernização. Chama-se Tarcísio de Freitas. Exatamente. Ele era o ministro da Infraestrutura que fez a licitação. Benini, que é o nosso secretário de parcerias, era o responsável. As audiências públicas que eu participei, era o Benini que coordenava, como coordena hoje pelo Estado de São Paulo. E claro que o impacto ainda hoje, aquela questão é que nem reforma em casa, né? Tem que piorar para melhorar. A gente sabe do transtorno enquanto as obras acontecem, mas cada vez que eu venho, né, de São Paulo para cá, ou saio daqui de São José, a gente percebe o ritmo que a obra está acontecendo. É um ritmo muito forte, né? A gente já enxerga já as marginais e quanto elas serão importantes e beneficiarão a nossa região com mais segurança, acesso local aqui em São José, mais fluidez para quem faz São Paulo-Rio. Então, as obras vão muito bem, o ritmo aceleradíssimo. Foram as primeiras obras, conforme estava previsto no edital, feito pelo então governador, que era o ministro da Infraestrutura, nosso atual governador, previa as primeiras obras aqui no trecho de São José até Caçapava. E assim será. Nós teremos todo esse trecho duplicado. É uma obra de responsabilidade do governo federal hoje, né? Enquanto isso, nós, no governo do estado, vamos ampliando também os investimentos em muitas obras que têm acontecido no estado de São Paulo. Mais do que isso, inclusive, a liberação da Via Oeste. Isso também trouxe uma facilidade para quem, de repente, a Dutra está complicado o trânsito. Você tem uma alternativa que é a Via Oeste entre Jacareí e São José. Eu fui na inauguração, né, da Via Oeste, quando se iniciou os trabalhos, prefeito Celso, prefeito Anderson, mando um abraço para os dois. Realmente, mais uma ligação importante, que é uma alternativa à Dutra. Mas eu sei que tem muitas obras também aqui no Vale do Paraíba acontecendo, que também facilitarão o dia a dia das pessoas. Eu tenho que chamar um intervalo agora, mas antes do intervalo, quero fazer uma outra pergunta a você, Felício, que eu tenho observado que você tem assumido o governo do Estado com uma certa frequência. Isso é treino ou o governador que viaja muito? Não, é natural. O governador tem uma ligação muito grande com esta questão das PPPs. Ele chama a responsabilidade para ir buscar, inclusive, investidores, e ele o faz tanto no Brasil quanto lá fora. Ele fez um roadshow agora, levando os nossos projetos, que a gente vai falar depois do intervalo, não é isso? Sim. E aí eu dou mais detalhes, mas o governador se empenha e, de fato, é a 15ª vez que eu assumi o governo do estado de São Paulo, né? E a gente sempre, na verdade, tem que ser igual juiz de futebol. A população não pode nem perceber que eu assumi, porque a ideia é dar continuidade mesmo e que a gente continue os processos. E ele agora já está de volta, e aí eu converso com ele também quando ele está viajando, qualquer dúvida, sugestão. E a gente teve ações importantes ao longo da semana passada, que depois do intervalo eu falo para vocês. Seria um estágio? Não é estágio, não. Olha que eu senti aí alguma coisa nessa pergunta, né? Como boa jornalista que a Giovana né? Mas tem sido um exercício bom junto com ele, não só de ajudar nas missões, mas quando eu assumo o governo também. Eu acho que você sabe muita coisa e você vai tentar não falar pra gente. Vamos tentar buscar isso de você já, tá bom? Tá bom. Eu volto aqui com o vice-governador do estado, Felício Ramute. Felício, então vamos falar aqui sobre as novidades para o Vale do Paraíba, as novidades do Felício para o ano que vem. Já tem alguma coisa ou não? Claro, a gente sempre tem novidades. Então vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, que eu acho que é um tema que toda a população do Vale do Paraíba, nosso litoral, está sempre atento, né? Primeiro, os indicadores do Vale de homicídios, que nós já estamos deixando de ser o Vale do Paraíba a região mais violenta do estado de São Paulo. E este início de ano a mesma coisa. Nesse momento, nesse início de ano, uma queda de 21% sobre os homicídios. Nós já reduzimos o ano passado e já estamos reduzindo 21% sobre o mesmo período do ano passado. Um número para se comemorar, né? Muitas vidas que foram salvas com essa queda de homicídio aqui na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Ação de investimentos nossos na polícia, são 9.000
1.100 novos policiais que já ingressaram no governo do Estado. Nesse momento, nós temos 5.100 na fase final do treinamento, da capacitação de policiais para passarem a atuar nas nossas ruas e 10.000 vagas de concurso já publicadas também. Então, um reforço também para esses homens e mulheres das forças de segurança. Mas, claro, com muito investimento em equipamentos, helicópteros, coletes. Teve até a notícia que os coletes atrasaram e atrasaram mesmo. Apesar da gente ter comprado no tempo certo, a empresa atrasou um pouco a entrega, mas já regularizou também a entrega de coletes. As novas câmeras que estão sendo testadas aqui em São José dos Campos, as novas câmeras corporais, a tecnologia dessas câmeras, nós prorrogamos a operação assistida, que é como chama a operação hoje das câmeras de São José, porque o ministro Barroso tem trabalhado junto com o governo do Estado para definir a atuação dos nossos policiais com estas câmeras. Nós estamos mostrando as vantagens dessa desse novo equipamento em relação ao equipamento antigo. Prorrogamos o contrato do equipamento antigo e assim que tivermos, vamos dizer assim, o sinal verde, nós vamos ampliar em 20%, porque o novo contrato prevê 12.000 câmeras no lugar das 10.000 câmeras já existentes. Então a gente amplia as câmeras, tecnologia e inovação. E aqui para o Vale do Paraíba, é importante falar sobre a Muralha Paulista. O que é a Muralha Paulista? A Muralha Paulista está há 2 anos em desenvolvimento e o primeiro passo foi integrar os bancos de dados do Estado de São Paulo. Então nós tínhamos o Instituto que faz o RG, tinha um banco de dados. A Secretaria de Administração Penitenciária tinha outro banco de dados. A Polícia Militar tinha um banco de dados. A Polícia Civil tinha um banco de dados. Era hora de integrar todos esses bancos de dados para a gente transformar esses dados em inteligência. E para isso você agrega todas essas informações. Essa é a Muralha Paulista. E aí os sistemas dos municípios, como o sistema aqui de São José dos Campos ou o Smart Sampa lá de São Paulo, eles acessam essa base de dados. Sem a Muralha Paulista, por exemplo, o Smart Sampa de São Paulo não conseguiria ser utilizado. Aqui o CSI também, a gente avança, o CSI já tinha do antigo Detecta, que era o dado parcial, e agora a gente ampliou esse número de dados. Estamos fazendo os convênios com as prefeituras para acessar as câmeras das prefeituras, na troca por esse banco de dados. E agora aqui para o Vale, fica aqui já o anúncio e a confirmação, a gente lança o edital das câmeras do Muralha Paulista. Então tem muitas cidades que não têm câmeras e aí a Muralha vai ajudar nessa cidade. Serão 350 câmeras aproximadamente aqui no Vale do Paraíba e do Litoral, com inteligência, e o edital será publicado agora em maio. Então nós temos já tudo certo com a Agência Metropolitana do Vale, que é a responsável por essa licitação, junto com a Secretaria de Segurança Pública, para publicar o edital. Isso vai ajudar ainda mais, porque traz tecnologia para, às vezes, cidades que não tinham nenhuma câmera instalada e passam até essas câmeras instaladas. Então, mais uma etapa da Muralha Paulista. Essa é uma novidade importante para dividir com vocês. Além disso, Felício, eu tenho observado, quando se fala em segurança pública, que não se fala tanto mais na Cracolândia em São Paulo. Acertou? É, isso mesmo. Você A foi gente chama, responsável, né? É verdade, a gente chama de cena aberta de uso ou cracolândia. Nesse momento, a gente deve ter agora, se a gente tiver uma imagem lá ao vivo, e eu tenho aqui até no meu celular, mas eu consigo saber. Hoje, agora deve ter por volta de 90, 100 pessoas no máximo, num lugar que já teve 4.000 pessoas, né? Então, a gente acompanha e, mais do que isso, nós sabemos quem está lá. Porque toda semana, praticamente, nós temos operação de qualificação. Não é para prender ninguém, é para saber quem são aqueles frequentadores, qual é o perfil, se ele já teve o apoio da nossa área de saúde, da área social, se ele tem algum, obviamente, responde por algum crime, se ele é um foragido, né? Agora, de madrugada, nós prendemos 2 foragidos ali. Eu acompanho tudo, recebo todas as informações, né? Foram encontrados através do sistema de inteligência e das abordagens dos nossos policiais militares da Guarda Civil da cidade de São Paulo. Então, foram mais de 25.000 internações de usuários na região central. Então, um trabalho de saúde e de segurança. Clemente, sabe quanto reduziu os roubos na região central da cidade de São Paulo? Mais de 50%. Lembra lá das janelas quebradas, lá a política do Rodolfo Giuliani em Nova York, que dizem que foi um sucesso em redução de criminalidade? Reduziu em 30%. Aqui nós estamos falando de mais de 50%. Então, quem frequenta hoje o centro, e eu atendo no centro a cada 15 dias, sabe que o centro hoje está mais seguro, mais assistido com as nossas equipes para assistir aqueles ou moradores em situação de rua, ou usuários da cena aberta de uso, conhecida como Cracolândia, e também mais vigiado através do sistema de câmeras. Por isso que a gente consegue entregar mais segurança. Comerciantes já veem claramente essa melhora. Número de abertura de empresas tem surpreendido na região central.
Central, novas empresas abrindo todos os dias ali no centro da cidade de São Paulo, os síndicos dos prédios também reconhecendo. Então eu faço questão de atender todo esse pessoal, os consegues da região central, e a gente continua avançando. A gente tem certeza que também vão conseguir diminuir um pouquinho dos frequentadores na parte noturna. À noite sobe um pouco, entre 300 e 400 usuários, e é um outro perfil, é um pessoal de perfil, vamos dizer assim, que vai lá para fazer um consumo de lazer, entre aspas, né? É o que a gente chama. Então é um outro perfil, não é aquele dependente que está mais comprometido com o uso de drogas. Social, seria isso? Exatamente. A gente sabe porque a gente acompanha, e eu sei, aquelas pessoas, à noite, é gente que sai do seu trabalho, por exemplo, e vai fazer o uso que a gente chama de uso recreativo. Vai naquele local para comprar droga, utilizar a droga, mas a gente continua acompanhando, sabemos quem são, e estamos cada vez também diminuindo a chegada de droga naquele local, com ações em pensões, com ações em bares irregulares, e agora um grande projeto do governo de São Paulo, que é a transferência das famílias da favela do Moinho. A favela do Moinho é uma favela que fica no centro da cidade de São Paulo, muito parecido com o que a gente tem aqui no Banhado, que fica no centro da cidade de São José dos Campos, e essa favela tem muitos e muitos anos, já teve 3 incêndios, e nós estamos agora transferindo aqueles moradores para uma vida digna. Para você ter uma ideia, Clemente, quase 90% deles aceitaram espontaneamente deixar aquele local e já escolheram os seus imóveis para mudança, e no início, enquanto o imóvel não estiver pronto, recebem o aluguel social. Então, uma grande adesão que mostra que nós estamos no caminho certo e os trabalhos continuam. Nessa semana nós começamos, eu estava como governador em exercício, já mais de 60 famílias já fizeram a sua mudança, do total de 800 famílias. Então, a gente tem muito trabalho pela frente e devemos agora, a partir dessa semana também, junto com a União, procurar fazer o desfazimento, a demolição dessas unidades habitacionais que as pessoas saíram. Por enquanto, nós lacramos essas unidades, temos o compromisso da Associação de Moradores de não invasão, mas agora pedimos a responsabilidade da SPU, que é do governo federal, que ela tem que se responsabilizar e garantir que não vão invadir de novo aquela área que é um terreno deles. Então nós estamos tirando as pessoas e para isso a gente inclusive está pedindo autorização para a SPU para fazer essa demolição definitiva, e aí sim a gente vê esse problema de mais de 40 anos do centro da cidade de São Paulo ser resolvido, que é dar vida digna para os moradores da favela de Moinho, do Moinho, e isso diminui também a questão das drogas, já que ali é um polo importante de produção e para esconder, né? Infelizmente, a grande maioria lá é uma população de bem, mas infelizmente a gente tem o crime organizado usando aquela favela para fazer as suas atividades e usar a população de bem de escudo. Vou falar em crime organizado, a sua viatura, que você utiliza no governo do Estado, a sua segurança da Casa Militar agiu rapidamente, se não me engano, na sexta-feira à noite, que tentaram assaltar o carro que você estava, mas você não estava. O que aconteceu? O que descobriu sobre isso, Felício? Foi, acho que na época de carnaval, na verdade foi um assalto daqueles de moto, né? E eles escolheram o carro errado, o dia errado, o horário errado. E aí o criminoso foi assaltar justamente o carro onde estavam os seguranças. Foi um assalto. Iguais àqueles que eles levam aliança, levam celular, né? E ele escolheu o carro errado, lá estavam os nossos seguranças, e aí um deles acabou alvejando o criminoso, que estava com a arma apontada para o motorista, né? Sem ele perceber, sem o criminoso, ele acabou se aproximando, e o criminoso, na verdade, faleceu, né? E um outro que estava fugiu, mas são aqueles crimes de ocasião que a gente chama, né? Ali na região de São Paulo, onde as pessoas percebem aí qualquer tipo, um carro ali parado, tal, e fazem essa abordagem, né? Estes crimes, que na grande maioria, este caso, por exemplo, tinha sido filmado por câmeras de segurança dos prédios e rapidamente acaba se espalhando, e isso contribui, infelizmente, para a sensação de insegurança, né? Porque a gente vê uma coisa, ou como a gente viu aquele ciclista lá no Parque do Povo, sim, foram roubar o celular dele, acho que o bandido estava tão nervoso que atirou e matou ele ali, e infelizmente, inclusive com as armas alugadas, nós pegamos, né, a central que alugava a arma, alugava aquele dispositivo que parece que o cara é entregador, né, para disfarçar a pessoa, e isso aumenta a sensação de segurança. Mas eu preciso dizer e reafirmar, né, nós temos hoje os melhores indicadores de segurança pública desde a série histórica que se mede em 2001,
a segurança no estado de São Paulo. Nós temos o menor número de homicídios, o menor número de roubos da história do estado de São Paulo. Mas a sensação de segurança das pessoas ainda não é essa, justamente porque cada vez está mais filmado e difundido imagens como essas que a gente vê, esses absurdos que a gente vê de crimes cometidos por esses bandidos. O que a gente sempre defende, é claro, e eu quero aqui mais uma vez reiterar, aproveitar a oportunidade, é que a gente tem uma legislação fraca, principalmente para quem é reincidente. Os nossos policiais prendem 10, 15 vezes o mesmo bandido, às vezes por um caso como um roubo de celular, uma receptação. Você não vai encontrar receptador na cadeia. Eles saem rapidamente ali na audiência de custódia, porque é um crime de baixo potencial ofensivo e é dado como um crime que não tem problema deixar ele solto. Se não tivesse o receptador, não tinha o bandido, exatamente, e, consequentemente, a gente não tinha alguém matando alguém por conta de um celular. Então, é lamentável a gente ver isso e a gente vai continuar defendendo que a gente tem que endurecer a legislação no Brasil, principalmente para aqueles que cometem reincidentes em vários crimes. Isso faz com que a gente tenha mais produtividade para a nossa polícia. Lamentavelmente, o ministro Lewandowski, na minha opinião, num caminho completamente errado, resolveu criticar os policiais, ao invés de olhar com cuidado, e ele que entende bem de leis, para ver que realmente as leis brasileiras são fraquíssimas e a gente não garante que os criminosos permaneçam na cadeia. Isso faz com que a gente tenha quase que enxugar gelo, em muitos casos, prende, solta. Tem casos que o bandido sai antes da delegacia do que o próprio policial, que fica ali ainda tendo que fazer a burocracia necessária sobre aquela ocorrência que aconteceu. Isso tem que mudar. A gente continua defendendo que as leis sejam mais rígidas para que a gente possa oferecer mais segurança. Mas a Polícia Militar e nós não vamos nos desanimar por conta disso. Vamos continuar trabalhando. Você vê, lei da saidinha. Nós mudamos a lei da saidinha. O secretário Derrite foi até Brasília como deputado, deixou de estar na secretaria para votar, e aí o judiciário entendeu que a proibição da saidinha só valia para quem fosse preso a partir daquela legislação. Aqueles que já estão presos podem permanecer com a saidinha, e aí na última saidinha de Páscoa nós tivemos 1.000 presos que não retornaram, que estão aí espalhados, colocando a vida das nossas famílias em risco. Então a gente não pode concordar com isso, mas ao mesmo tempo nós continuamos com o nosso trabalho, tecnologia, valorização das forças de segurança, regulamentamos a polícia penal, que era um desejo, que são aqueles policiais que ficam nos nossos presídios. Então, sempre valorizando as forças de segurança e, diferente do que afirmou o ministro Lewandowski, a gente confia na atuação da polícia. Ele diz que o policial prende mal e aí a justiça é obrigada a soltar. Óbvio que eu discordo completamente disso, porque nós temos uma legislação fraca e não estamos criticando a justiça, os juízes. O que a gente diz é que a sociedade tem que se mobilizar cada vez mais, exigir dos nossos deputados, do governo federal, uma mudança na legislação. Eles agora resolveram apresentar uma PEC da segurança, que não vai resolver nada, ela não vai exatamente no núcleo do problema, ela fica no acessório e não no principal, o que a gente lamenta mais uma vez e mostra que o governo federal está totalmente desconectado com a necessidade da sociedade. Essa PEC da segurança vai nesse caminho porque não resolve absolutamente nada, não atinge aquilo que tem que atingir, que é ser mais rigoroso com os bandidos. Conosco, Felício Ramute, vice-governador do Estado. Felício, é o seguinte, o que choveu de ligação, de pergunta a você hoje, que é coisa impressionante. Eu vou encaminhar a sua assessoria, vai ser impossível responder a todos. Então, a gente vamos responder a todos, pode ter certeza. Encaminhar. Outra coisa, muita gente perguntando, o ano que vem, o que será da vida do Felício na política? Vice-governador, você vem para governador, você vem para reeleição, você vem para quê? Como é que está sendo desenhado isso, Felício? Alguma coisa já tem, né? Olha, Clemente, na verdade eu posso falar primeiro do governador Tarcísio. A dedicação dele é para o estado de São Paulo, ele está focado no estado de São Paulo, o desejo dele é ser candidato à reeleição, né? E aí ele vai formar a chapa, isso é uma decisão sempre do candidato. Eu sei como é que é, tive bons vices, acredito que estou sendo um bom vice para o governador Tarcísio, mas vai ser uma decisão que ele deve tomar caso o caminho seja a reeleição do governador. É claro que existe ainda uma incerteza por conta da questão do Bolsonaro, né? Ele está inelegível, é uma dificuldade muito grande de reverter esta situação, e essa decisão cabe ao Bolsonaro de escolher alguém para sucedê-lo e em que momento o fará. Dele, né, Felício? Não está lá grande coisa na saúde do Bolsonaro. Em que momento que o Bolsonaro o fará, né? É claro que o governador Tarcísio é um dos nomes que tem sido colocado em relação à direita. O desejo do governador é a reeleição.
está bem encaminhada, não existe eleição ganha de véspera, mas ele tem uma reeleição com bom caminho, né? Está bem encaminhada, ainda que com muito trabalho pela frente, então está muito cedo para essas tomadas de decisão. E o meu papel é estar ao lado do governador para ajudá-lo no que for necessário. E qualquer decisão que ele tomar, eu vou estar lá para apoiá-lo. Seja a decisão da reeleição, que é o que ele deseja. Se ele formar uma outra chapa que não for comigo como vice, terá o meu apoio também, né? Porque a gente reconhece o grande trabalho que o governador tem feito e eu estou ao lado nas missões eu sou o presidente do Conselho de Desestatização, PPPs, concessões, privatizações, tenho a missão da Cena Aberta de Uso, conhecida como Cracolândia. Então vou estar ao lado dele naquilo que ele decidir. E se o presidente Bolsonaro decidir alguma coisa diferente lá até dezembro, aí eu acho que o cenário vai poder se mexer. Mas isso tem que acontecer esse ano ainda, porque também o governador Tarcísio não se aventuraria, né, numa eleição presidencial se não fosse com o tempo suficiente para construir boas propostas, ainda que não seja o desejo dele. O desejo dele seria mais que uma missão, né, representando a direita. Mas está tudo ainda incipiente e o plano é continuar se dedicando ao Estado de São Paulo, como o governador Tarcísio vem fazendo, e focado na reeleição, como o governador Tarcísio vem fazendo. Esse assunto entre você e Tarcísio em particular tem acontecido? Olha, é o dia a dia, na verdade. A gente não fala especificamente sobre esse tema, não. A gente fala sobre o Estado de São Paulo. Como eu disse, o nosso foco tem sido total sobre entregar os nossos compromissos. Quando a gente fez uma chapa governador e vice-governador, nós nos comprometemos em implementar uma série de ações e esse tem sido o foco. Está longe para a eleição. Olha, vou dar um exemplo para você. Olha só, Clemente. Fevereiro do ano que vem seria fevereiro de eleição, né? No fevereiro do ano da eleição, o governador Tarcísio, naquela época, tinha 7% dos votos na pesquisa. Em fevereiro do ano da eleição, que vai acontecer quase que daqui a um ano. Então está tudo muito cedo ainda para a eleição. É natural que vocês, jornalistas, queiram saber de tudo antes. Vocês estão no papel de vocês, mas está muito cedo para se pensar nisso. Você viaja agora para Nova York? Não. O governador Tarcísio deve fazê-lo em maio. Eu não. Eu devo ter uma viagem agora no dia 3. Fui convidado pelo Instituto Brasileiro de Infraestrutura, sem ônus para o Estado, de fazer uma visita a conhecer esse túnel que está sendo implementado na Dinamarca e na Alemanha, que vai ser utilizada a mesma técnica no túnel Santos-Guarujá. Que técnica é essa? Porque o túnel é construído fora da água, sabia, Clemente? Você constrói o túnel fora da água e depois você mergulha o túnel dentro do mar e fixa o túnel lá dentro do mar. Encaixa lá. Encaixa lá. Esta mesma tecnologia está sendo utilizada lá fora e será utilizada. Agosto, nós vamos ver o governador batendo o martelo para o leilão do túnel Santos-Guarujá. Sonho de mais de 100 anos, não só de quem mora lá na Baixada Santista, mas de todos nós que frequentamos a Baixada Santista. Muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado, sucesso e tenha um bom dia, governador, vice-governador. Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom estar com vocês. Um abraço a todos, boa semana.